Graças a Deus, irmãos, mais um dia, estamos na nossa campanha de leitura bíblica. Hoje, especificamente, iremos ler os capítulos 13, 14 e 15 de Juízes. Então, convido você a abrir a sua Bíblia e para estarmos fazendo a leitura desse dia. No capítulo 13 de Juízes está escrito: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoé. E sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda de que bebas vinho, ou bebida forte, ou comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoé orou instantemente ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez, e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoé, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoé. E apressou-se, pois, a mulher, e correu, e noticiou a seu marido, e disse: Eis que aquele homem que veio a mim outro dia me apareceu. Então Manoé levantou-se e seguiu sua mulher, e veio aquele homem, e disse: És tu aquele homem que falastes a esta mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoé: Cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoé: De tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da vida e de vinho não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoé disse ao anjo do Senhor: Ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoé: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se fizerdes holocausto, o oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoé que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoé ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? O anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoé tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E obrou o anjo do Senhor maravilhosamente, vendo-o Manoé e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que vendo Manoé e sua mulher, caíram em terra sobre os seus rostos. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoé, nem a sua mulher. Então conheceu Manoé que era o anjo do Senhor. E disse Manoé à sua mulher: Certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Porém sua mulher disse: Se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas nesse tempo. Depois teve esta mulher um filho, e chamou seu nome de Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. E sucedeu Sansão, e desceu Sansão a Timnata, e vendo em Timnata uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou-o a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timnata das filhas dos filisteus, agora pois tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vais tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos.
olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscavam ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. E desceu, pois, Sansão com seu pai e a sua mãe a Timnata. E chegando às vinhas de Timnata, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito sem ter nada na sua mão. Porém nem seu pai nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e agradou os olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os mancebos. E sucedeu que, como o vissem, tomaram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: eu vos darei um enigma a adivinhar, e se nos 7 dias das bodas nos declarardes e descobrides, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestidos. E se não puderes declarar, vós me dareis a mim 30 lençóis e 30 mudas de vestidos. E eles lhe disseram: dá-nos o teu enigma a adivinhar, para que o ouçamos. Então lhes disse: do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. E sucedeu que, ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão: persuade o teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa do teu pai. Chamaste-nos vós aqui para possuir o que é nosso? Não é assim. E a mulher de Sansão chorou diante dele, dizendo: tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma a adivinhar, e ainda não me declarastes a mim. E ele disse: eis que nem a meu pai nem a minha mãe o declarei, e tu declararei a ti. E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram, pois, os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa mais doce do que o mel, e que coisa mais forte do que o leão. E ele lhe disse: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele, que desceu aos calonitas e matou deles 30 homens, e tomou os seus vestidos e deu as mudas de vestidos aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que o acompanhava. E aconteceu depois de alguns dias, que na cega do trigo, Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse: entrarei na câmara a minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar, porque disse seu pai: por certo dizia que eu de todo a aborrecia, de sorte que a dei ao teu companheiro. Porém não é a sua irmã mais nova, mais formosa do que ela? Toma, pois, em seu lugar. Então Sansão disse acerca deles: inocente sou dessa vez para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E foi Sansão e tomou 300 raposas, e tomando tições, as virou cauda a cauda, e lhes pôs um tição no meio de cada 2 caudas. E chegou fogo aos tições, e largaram na seara dos filisteus, e assim abrasou os molhos com a cega do trigo, e as vinhas com os olivais. Então disseram os filisteus: quem fez isso? Disseram: Sansão, o genro de Timnata, porque ele tomou a sua mulher e a deu ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a fogo a ela e a seu pai. Então lhes disse Sansão: assim o havias de fazer, pois havendo-me vingado de vós, então cessarei. E feriu-os com grande ferimento,
perna juntamente com coxa, e desceu e habitou no cume da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam contra Judá, e estenderam-se por Leque. E disseram os homens de Judá: por que subistes contra nós? E eles disseram: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? E ele lhes disse: assim como eles fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. E disseram-lhe: descemos para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos não me acometereis. E eles lhe falaram, dizendo: não mais fortemente te amarraremos, e te entregaremos na sua mão, porém de maneira nenhuma te mataremos, e amarraremos-no com 2 cordas novas. E fizeram subir da rocha. E vindo ele a Leque, os filisteus lhe saíram ao encontro, e jubilando. Porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho, que estão queimados do fogo, e as suas amarraduras se desfizeram nas suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a e feriu com ela 1.000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento e um montão, com uma queixada de jumento um montão, 2 montões, com uma queixada de jumento feria 1.000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão, e chamou aquele lugar Ramate-Leque. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leque, e saiu dela a água e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama, a qual está em Leque até o dia de hoje, e julgou a Israel no dia dos filisteus 20 anos. Então terminamos a nossa leitura de hoje, capítulo 13, 14 e 15. Se Deus permitir, amanhã daremos continuidade à nossa leitura bíblica com os capítulos 16, 17, 18 e 19. Amanhã, sábado, 4 capítulos ao invés de 3. Então, que Deus continue abençoando e nos fazendo perseverante nessa jornada. Então, até amanhã, se Deus assim o permitir.